Nossa, que alegria a gente se reunir para mais um episódio da nossa Tenda Materna. Conta para os nossos ouvintes com quem que a gente vai conversar hoje. Então, a gente vai conversar com a querida Lívia Praeiro, que é educadora parental, especialista em sono infantil e criação com apego. Bem-vinda, Lívia, à nossa Tenda Materna. Conta pra gente um pouquinho sobre você, sobre a sua trajetória profissional, como você se tornou educadora parental, se especializou em sono infantil. Seja muito bem-vinda a essa tenda. Olá, meninas, uma honra estar aqui, agradeço o convite e que bom que a gente pode compartilhar um pouquinho desse tema, né, que sempre é tão aclamado pelas mães, né, entender sobre o sono dos filhos. A gente vivencia muitos desafios com o sono, né, e às vezes a gente sabe pouco sobre esse tema, então acho que é uma oportunidade muito boa para todo mundo. Vamos lá, gente, eu comecei, né, nesse mundo do sono infantil porque vivenciei um desafio no parto com meu filho mais velho, Miguel, e na UTI ele já, né, percebeu que o Miguel não dormia, enfim, então a cada relatório vinha muito esse comentário dos médicos, né, ele não dorme bem, isso pra gente também é um fato importante que a gente tem que verificar, porque para a recuperação, para o desenvolvimento dele aqui, a gente vai precisar, né, que ele durma melhor, enfim. E aí, gente, eu ia para casa, né, mãe de UTI, e comecei a tentar estudar e entender o que era o sono infantil. Até então, tinha lido aquelas literaturas, né, de como que faz o filho dormir sozinho, isso e aquilo. E ali virou realmente uma situação de sobrevivência, né, de saúde, enfim. Então, eu entendi que eu tinha que estudar sobre o sono. Acho que foi exatamente essa virada de chave, assim. Não deixa eu ler aqui, ler ali, eu preciso entender sobre o sono infantil. E nessas buscas aí sobre o sono infantil, fiz um curso, enfim, e quando voltei para casa com a realidade com o meu Miguel, não tinha condições de eu fazer aquilo que era dito no curso, que incluía métodos de sono, né? Então, era importante estar afastada dele, era importante isso e aquilo outro. Só que na minha realidade, a gente já era completamente afastado, né? Eu e o Miguel, a gente não tinha intimidade, né? E aí eu fui... Ele não chorava, tinha outro ponto também, e aí eu tinha que muito observar, muito estar com ele no colo, porque é engraçado, né, a gente às vezes acha ruim que a criança não chora muito, né, e a gente está naquela demanda, a criança que não chora, você tem que estar com ela em cima dela o tempo todo, porque você precisa observar. Ele fazia muita careta, sabe, ele chorava assim em silêncio. Então eu estava com ele o tempo todo no colo, e eu tinha que adormecer no meu colo, tinha mesmo, porque na minha cabeça tá tudo errado. Já estou aqui saindo do que tem que ser, né? Dessa nossa busca por obediência, né, gente? Eu ali nesse conflito interno, tá? Enfim, ele foi adormecendo cada vez melhor, eu conseguindo cada vez mais conduzir sonecas, essas coisas que eram importantes ali pra gente naquele momento, que hoje eu não vejo mais tanto. Mas as coisas foram fluindo e aí eu fui cada vez mais entrando nesse mundo e apoiando outras pessoas em relação ao sono, entendendo que não precisava de métodos porque meu filho dormia, mas ainda assim muito presa em relação a contato, em relação à criança que manipula, né? Ainda com muitos conceitos deturpados dentro de mim, né? Então, me sentia uma profissional que atendia de uma forma gentil, mas tenho certeza que não era nem um pouco, e nem fui gentil com o Miguel. Fui menos, digamos, autoritária e um pouco menos rígida, né? Mas ainda nesse caminho. E aí, por ainda estar arraigada nisso, continuei vendo meu filho dormindo bem, mas não muito bem. E aí eu fui entendendo que eu tinha que, eu trabalho com sono, eu tenho que entender mais ainda, porque ele não dorme bem. Eu falava assim, não, Miguel vive numa linha tênue de bons, né, de dormir bem e não. E aí nessa busca, gente, eu fui entendendo que tinha a ver com o meu estilo parental, então foi sem querer. Eu fui entendendo que todo o comportamento dele era muito sobre mim, quer dizer, era só sobre mim, era só sobre essa mãe rígida, só sobre essa mãe autoritária, e ficou muito nítido isso no desfraude, né, onde eu fiquei extremamente autoritária, acompanhada por profissionais que diziam que tinha que ser assim, né, mostra a sua frustração quando ele errar, e não sei o que. Quando eu fui mostrar as minhas frustrações em relação ao desfraude, meu filho não dormiu mais. Então foi muito, muito assim, um choque pra mim. Ele não dormia, eu fazendo tudo, entre aspas, certinho, rotina, e preocupada com o ambiente, isso e aquilo.
E eu não durmo? Como assim? E aí que eu fui entendendo que era meu estilo parental e fui aprofundando nesse mundo do apego sem querer, tá, gente? É porque o apego era tão oposto ao que eu pensava que eu fui estudá-lo para poder, sabe, ter repertório para falar algo contra o apego, né? Tipo assim, não é isso tudo, gente, peraí, não é essa autoflagelo. Então eu fui entender sobre apego para poder falar mal dele. E eu simplesmente me apaixonei, porque eu não sabia o que era apego, né? A gente fica muito pegando esses flashes, esses highlights, assim, que às vezes deturpam muito um conceito, né? E foi que eu fui cada vez mais me aprofundando e entendendo e me apaixonando e buscando literatura, e um autor citava outro, eu ia nessa fonte, e aí eu fui me nutrindo mesmo desse conhecimento, né? E hoje, assim, nesse caminho do apego, eu tô chegando em teoria polivagal, tô chegando em trauma, enfim. Então eu fui fazendo um caminho interno ali para cada vez mais entender qual é o reflexo nosso, né, das mães em relação aos nossos filhos, né, e como é que a gente pode mudar isso sem ser mães perfeitas, mas sendo mais conscientes, né, daquilo que a gente promove na vida dos nossos filhos, né, essa honestidade emocional com os nossos filhos. Então, foi essa minha trajetória que ainda acontece, né? Não tem fim. Bom, antes de tudo, obrigada por aceitar esse convite. É um prazer estar recebendo você aqui para falar sobre esse tema, que eu vejo que assim, é uma questão super desafiadora para todos os pais, né? A questão do sono costuma pegar em algum ponto da jornada, pega com certeza para todos nós. E só para complementar a sua fala para as mães que idade que ele tem. Ah, boa. Hoje o Miguel tem 6 anos e eu tenho a Malu de 5 anos. Meu casalzinho. Para quem não conhece a sua história, poder se situarem, né? Faz quanto tempo que você tá nessa jornada? Que nem a Nara, que também tá com 6 anos. Queria contar, eu fiz um post essa semana para poder até ajudar a montar essa conversa nossa, né? Antes de ontem. E perguntei lá no Instagram, no Canto Maternar, o que as pessoas estavam vivenciando agora em relação a desafios sobre o sono, né, principalmente nesse contexto de pandemia. E aí vieram mais de 400 comentários, acho que o pessoal realmente está com essa dor aí latente, é um desafio grande. E aí a gente tentou reunir aqui umas questões que mais ficaram presentes, né. E uma questão que fica muito forte, assim, até que ponto é uma preocupação, ou seja, como que a gente pode entender o que é natural desse despertar noturno, que é o que pega mais pesado, né? Tipo, a questão sempre, meu filho acorda demais de madrugada. E a gente sabe que biologicamente tem uma fase que a criança, realmente o bebê, ele vai despertar muito e tal, mas também tem muito do campo emocional da mãe, do ambiente, de outros aspectos que influenciam, que muitas vezes as pessoas até não conseguem enxergar porque conhecem as etapas de desenvolvimento da criança, por exemplo, e falam, é o dente que está nascendo. Então é por isso que está acordando o tempo todo. E pode até ser, porém, às vezes tem mais coisas para observar. Enfim, que a gente pudesse colocar uma referência para que os pais pudessem falar onde que eu tenho que realmente atuar, entender que é normal essa criança estar despertando o tempo todo, ou onde que eu tenho que intervir, de que forma que eu interveria, que eu faria essa intervenção, né, essa aproximação para apoiar essa criança, enfim. Acho que deu para entender, né? Deu para entender. Bom, primeiro, Maíra, a gente tem que pensar que a gente está muito longe de entender o que é esperado para a idade dos nossos filhos, porque a gente não promoveu esse ambiente natural, né, fisiológico e emocional, para a gente falar assim, poxa, agora a gente tem uma tabelinha para a gente começar a fazer esse link com a realidade, o que é esperado para essa idade e o que eu vivencio dentro de casa. Porque eu acho que a gente vai construir, essa nossa geração vai começar a construir mesmo esse conceito e esse conhecimento. Então, assim, é interessante isso, né? A gente ainda não sabe o que é esperado. O que a gente vivencia hoje é uma expectativa de muita autonomia para essas crianças, né? Então, a gente veio de uma criação que promoveu em nós e buscou em nós autonomia. E aí a gente está hoje compartilhando ainda essa necessidade de pedir para os nossos filhos, né, autonomia. Então, a todo momento, a gente tem uma expectativa diferente daquilo que a criança devia ter, né, desde o seu nascimento, que não era que alguém esperasse autonomia, né? Independência, né? Independência, mas sim que eu posso
promover para você, o que eu posso oferecer para você, né? Mas a gente não tá nesse movimento ainda, a gente na verdade está tentando estar nesse movimento, né? De oferecer, de ofertar, de estar disponível. Mas como a gente foi muito solicitado em autonomia, a gente se ocupou demais também. Porque quando lá atrás pediu autonomia para mim, olha a nossa carga mental hoje. E essa carga mental hoje, ao meu ver, é disso tudo que solicitaram pra gente, e aí eu falo assim, eu dou conta, se eu não dou, eu vou dar, se eu não sei, eu vou aprender. Eu não posso pedir ajuda, eu não tenho direito de pedir pro outro, sim, né? E aí, o meu filho me demanda, poxa, porque eu tô nesse tanto de acúmulo de autonomias, de independência e de capacidade do que eu posso, que eu não posso. Olho pro meu filho e falo, por favor, né, me poupe, deixa eu ter mais um tempinho para isso tudo que o mundo já me demanda, que na verdade é tudo que a minha mente me demanda e tudo que eu mesma me demando, né? E aí, a gente não consegue, então, permitir que a criança demande, porque nossa carga mental está toda ocupada em coisas que nós mesmos construímos em relação aos estilos parentais que a gente vivenciou na nossa infância. Enfim, então acho que a gente tem que começar a pensar hoje é o seguinte: quanto que um filho pode dormir? Qual que é a nossa expectativa? A expectativa, se a gente for olhar num livro de neurociências, é que todo mundo durma bem. Eu, você, nossos filhos, né, um bebê recém-nascido, uma criança de 5, uma de 10, um adolescente, mas tá todo mundo tão sobrecarregado, inclusive as crianças, né, que a gente não sabe nem se esse despertar que é esperado de um bebê, super esperado, mas como eu lido com esse momento de se despertar, né, e a criança já vai sentindo aquilo como uma carga também, como eu não tô respondendo a expectativa dos meus pais, da minha mãe, né, e às vezes eu até me desconecto de mim mesmo, o bebezinho, né, eu tenho a minha demanda, a minha necessidade de contato, proteção, presença. Mas eu vejo que eu sobrecarrego minha mãe, porque eles estão conectados com o nosso campo emocional, né? Não estão conectados com o nosso físico, com a nossa entrega física. E aí, eles sentem esse desamor, né? Que a gente pode dizer assim, porque eu preciso e eu tenho uma coisa um pouquinho deturpada. Como é que eu posso atender minha mãe mais? Aí muitos realmente param de demandar, né? Que aqueles filhinhos que a gente fala assim, não, meu filho é um anjo, né? E aqui a gente, sem rotular, mas só pra gente desenhar. Um neném pode virar um anjo, né? E o outro neném pode falar assim, eu não abro mão, dá licença que esse momento é meu, mas daqui a pouco ele vai abrir mão desse lugar aí, né? E vai recalcar essa necessidade para outros lugares, às vezes para alimentação, às vezes para o comportamento mesmo, às vezes para violência, às vezes para timidez, para se fechar, enfim, a gente não tem aqui como mapear. O que a gente tem que esperar é o seguinte, eu não sei quanto que meu bebê demanda, eu quero entender o quanto que eu não estou preparada para a demanda deles, independente se ele é bebê, se ele tem 2 anos, se ele tem 5, se ele tem 7, se ele tem 12. Às vezes eu brinco assim, eu tenho uma irmã que tem um pré-adolescente, uma adolescente, e às vezes ela conta, né, algumas vivências, eu falo assim, ai Ju, não me assusta não, porque a nossa expectativa, né, por mais conhecimento que a gente tem, é de que uma hora, né, eles vão caminhar por si só, uma hora eles vão e não é, são nossos filhos. E aí a gente vai ser sempre mãe, né? E como é que a gente tá se vendo nesse papel de mãe, né? A gente é mãe o resto da vida, a gente tem que ser mãe de estar ali, né? Propiciando, promovendo e se ofertando para os nossos filhos para sempre. Né? Então assim, a gente acaba que acha que tem até um momento disso acontecer, até quando, a gente fica nesse até quando. Então vai dormir bem quando? Então, e a nossa pergunta tinha que ser para nós. Como é que eu tô me preparando para essa entrega, né? Quanto que eu tô me entregando? Quanto que eu tô te diminuindo minha carga mental para me entregar? Né? E aí a gente mais se perguntar do que perguntar para as crianças. Porque eu acredito sim num mundo, numa utopia que nossos filhos durmam bem, passem a dormir a noite inteira, com 6 meses, 7, 8, fisiologicamente, isso já é organizado, porque precisa de um desenvolvimento neurocortical. Enquanto o nosso desenvolvimento neurocortical, a mielinização, que dizem, né, que desse desenvolvimento, quanto mais vai acontecendo, a cada pico de crescimento, por exemplo, significa que eu aumentei meu ciclo de sono não REM, que é o meu sono profundo, e diminuí o meu ciclo de sono REM, que é o sono leve. Ou seja, o neném, a partir do nascimento, mais ele vai aumentando o seu tempo de sono profundo. Então, não é esperado que o neném tenha muito sono leve, né? Tipo, do nascimento até 1 ano de idade, para muito sono leve, porque, né, o desenvolvimento neurocortical tá para isso, de muitos estímulos, de aprender muito mesmo, e de toda hora tá, né, buscando um ambiente de informação para eu me desenvolver, para as minhas sinapses, para as minhas, né, para o meu desenvolvimento ali motor e tudo.
E aí, cada vez mais, eu vou precisando menos estar prestando atenção no externo e vou poder ficar mais entregue ali ao sono profundo, que é o sono profundo é o sono para eu, tudo que eu aprendi, agora eu vou concatenar, né? E se antes eu fazia uma ligação de neurônios ali, uma conexão para o amarelo, uma conexão para o azul, uma conexão para o verde, eu passo a fazer essas conexões serem mais eficientes durante o sono não REM, que é uma conexão para cores, uma conexão para formas, né? E não precisa ficar tudo separadinho. Então é isso que a criança vai ficando mais espertinha, né? Porque ela vai eficientizando essas conexões, né? E isso acontece durante o sono não REM. Ou seja, a natureza preparou o nosso organismo, né? Para ele cada vez mais poder ter sonos com períodos mais longos, porque isso é importante para eu guardar o meu aprendizado, para eu organizar isso na minha mente. Mas o que acontece? A criança, enquanto ela tem seu comportamento normal, às vezes a gente interfere com a rotina que a irmã direcionou, interfere com a rotina que o pediatra falou, interfere com a nossa rotina. Agora é a hora que tem que dormir porque eu tenho que fazer não sei o quê. Resumindo, gente, a gente não observa nossos filhos, a gente não sabe de nada, vai vivendo a vida, né? E vai só reclamando que ele não dorme, sendo que é fisiológico. Então é como dizer, né? E a gente teria que ter a mesma preocupação assim. Não dorme? O que eu faço para ele dormir? Né? Não come? Né? O que eu ofereço de diferente? Não é assim que a gente faz quando a criança não come? Não come? O que eu ofereço de diferente? Ou eu vou castigar? Não come? Vai ficar sem comer. Não come? Vai ficar sem a mamãe. Não come? Não vou te encostar. A gente não faz isso, né? Não come. Como materializa? A gente fala, é comigo, eu tenho que mudar a alimentação, eu tenho que ofertar outra coisa, eu tenho que ofertar outra textura, sei lá, né? E no sono teria que ser a mesma coisa, não dorme, o que eu tenho que ofertar? É mais tempo comigo, mais meu corpo, mais, né, mais presença, mais ninar, não sei, cada criança vai ser uma coisa, mas a gente sai desse lugar de oferta e passa para escassez, porque eu falo assim, e por quê, né? Tem uma explicação, né, gente? Não é que a gente é má, não. É porque a gente se vê privada de sono, né? Se o filho não dorme, a gente também não dorme. E aí a gente começa a buscar realmente respostas imediatas, porque eu preciso, né? A gente está nesse lugar também de me responder. A gente mais influencia no sono das crianças em função do nosso sono, sabe? Não é em função do sono deles. É porque eu estou privada, eu estou cansada, dorme para eu poder fazer isso, dorme para eu poder fazer aquilo. Então até isso. Eu entendo que a criança é responsável pelo meu bem-estar. Se ela não dormir, eu não leio. Se ela não dormir, eu não fico com meu marido. Se ela não dormir, eu não estudo. Eu começo a tudo vincular com o sono, né? E onde a gente teria que ir para um outro lugar, né? Que lugar? Essa é a minha nova realidade. O Jesper Juhl fala isso com muita beleza no livro Family Time, que ele fala assim, a gente tem filhos e fica sempre na expectativa de como que vai ser a nossa vida, como que a nossa vida vai voltar a ser igual a vida de sem filhos. E isso não existe. Essa é a nossa nova vida. É com filhos. É como se, e ele dá faz esse paralelo. É como se a gente se casasse e ficasse esperando que dia que eu vou poder voltar a ter minha vida de solteiro. Oi? Não. Né? Você está nesse novo momento. Essa é a nova realidade. Então, como é que eu faço meu casamento cada vez mais, a gente ter harmonia? Então a gente começa a focar no casamento, né? Para organizar essa relação e não na expectativa de um dia eu vou ser solteira de novo, um dia eu vou ter meu tempo de novo, um dia, né? Não. E por que a gente não faz isso com os filhos? Porque a gente não para pensar que a gente tem que agora desenhar uma realidade prazerosa e de bem-estar com os filhos e não na ausência deles, que é onde a gente conta com sono. Faz sentido? Porque a gente fica nessa, né? Eu só tenho prazer sem. Então, esse recalque aí como se tivesse que voltar atrás. E ele fala assim, aí, eu até falo pra vocês por que os nossos filhos sofrem quando um irmãozinho nasce. A gente é tão incompetente em abandonar a vida sem filhos e entrar na vida com filhos, que a gente passa isso pros nossos filhos mais velhos. Eles também têm expectativa de que um dia vão ter a vida de filhos únicos. E não vão ter, né? A partir do momento que ele tem um irmãozinho, ele nunca mais vai ter uma vida de filho único, né? E ele fala assim, a gente é tão incompetente também para abandonar a vida sem filhos que a gente nem sabe ensinar o filho a vivenciar essa nova relação de que não será mais filho único, né? Nem se esse irmãozinho vier a falecer, né? Deus me livre, mas você nunca mais será um filho único, né? Porque essa mãe já tem outra história, já tem outras construções ali e na ausência desse bebê vai sofrer também e na presença vai estar ocupada com ele, enfim. Então
Então a gente começar a entender que a gente às vezes põe muito foco no sono, igual você falou, teve 400 comentários, porque a gente ainda tem expectativa que na ausência dos nossos filhos ou eles dormindo, eu vou ter a minha vida, a minha liberdade, o meu tempo, o meu qualquer coisa, né? E vão tirar essa responsabilidade dessas crianças. Acho que é um pouco isso. Olivia, é muito interessante, assim, né, como a sua fala, ela traz uma mudança de perspectiva, assim, gigantesca, né, assim, de tirar realmente o foco do sono da criança né, assim, como que eu vou resolver isso, né, o que eu tenho que fazer para eu dormir, para essa criança dormir rápido, assim, e inclui essa mãe nessa equação, assim, né, inclui ela nesse processo, assim, não é algo que está acontecendo fora de mim, mas é algo que, de certa forma, me atravessa e eu sou corresponsável por isso aqui que está acontecendo. Então, quando você traz essa pergunta, né, de como que eu posso me oferecer mais para essa criança, né, isso nos recorda dessa nossa dificuldade de dar, né, dessa dificuldade de doar para essa criança que está aqui totalmente dependente, vulnerável e que não tem a menor condição de sobreviver sozinha, né, e que vai usar o choro, como você falou, né, é muito mais preocupante às vezes uma criança que não chora do que uma criança que chora. A que chora, pelo menos, ela está usando o único recurso que a natureza deu para ela para mostrar, olha, eu não vou abrir mão da minha necessidade, ela está aqui. Você ainda não entendeu como atendê-la, né? Então, ela chorando, de certa forma, ela está te comunicando isso. Como você vai atender? Aí é todo um processo de observação, como você falou muito bem, né? Dessa importância da gente cada vez mais abrir espaço na nossa vida, porque para eu observar essa criança, eu preciso de diminuir todas essas demandas que, né, eu aprendi a me perceber, a me incluir, a fazer parte desse mundo, sendo aquela que está sempre fazendo, cuidando dos outros, cuidando dessa base externa, cuidando da casa, cuidando, trabalhando, estudando. Então, a gente está sempre fazendo para se perceber ali parte do mundo. Então, quando a gente tem filhos e eles nos convocam a essa grande pausa aí, né, a essa conexão, a essa relação profunda com eles, a gente precisa realmente de abrir espaço, né, de se liberar um pouco dessas demandas, de delegar, sempre que possível, obviamente, né, porque tem pessoas que não têm essa realidade, né, mas de abrir esse espaço para eu, observar essa criança, e 2, para eu me indagar, observar a mim mesma também e ver o que está acontecendo aqui dentro do meu mundo interno, que de certa forma essa criança, com toda a sensibilidade que ela tem, ela está percebendo, e isso reflete uma dificuldade dela também, relaxar e se entregar a esse processo do sono. Então eu queria que você falasse um pouquinho sobre a importância do estado emocional da mãe, né? Ou de como que a gente inclui e começa esse processo de indagação, de investigação, de observação da gente e da criança nesse processo do sono. Então, essas crianças que não estão dormindo bem, entre aspas, né, gente? Mas essas crianças que despertam muito, essas crianças que às vezes demoram para dormir, depois a gente pode falar um pouquinho de cada uma desses arranjos, mas assim, como que eu me incluo nisso, né? Como que eu começo um processo de indagação e de observação dessa criança para eu começar a encontrar as próprias respostas e os caminhos para liberar, né? Para liberar a criança daquilo que é meu e assumir a responsabilidade pelo que me corresponde. E só para complementar, talvez trazendo, até pelo contexto que a gente está vivendo, eu acho interessante que as pessoas às vezes não percebem a relação, mas tem muitas crianças que estão com sono alterado, né, que de repente estão mais assustadas, buscando mais a história de eu preciso ir pra cama da mãe, do pai, e tem gente até que fala assim, faz 1 ano que minha filha tá dormindo comigo, e isso não acontecia antes, eu não sei explicar,
Como assim? A gente está há um ano na pandemia. Entendeu? E aí, muitas vezes os pais não percebem que eles estão alterados emocionalmente, eles estão sensíveis e tal, e eles acreditam que muitas vezes, até pela essa coisa de tentar mostrar que tá tudo bem, né? De tentar fingir pra criança que tá tudo ok e tal, eu tenho controle, eles não conseguem se vulnerabilizar, mas enfim, a criança tá sentindo, né? E eles não veem relação, eles acham que eles vão pra essa história, talvez, dessa história, tá me manipulando, tá forçando a barra, não tá conseguindo. Enfim, fazem outras leituras e não veem negação. Então, talvez até contextualizar pra situação do que a gente tá vivendo hoje, né? Total, meninas. Vou agora responder, então, de trás pra frente, assim, da Maíra até chegar na Clarissa. Primeiro, a gente começar a só pensar que antes, né, a nossa realidade hoje, de a maioria de nós estar dentro de casa, significa que a gente tá muito óbvio para a criança a nossa pouca entrega, né? Porque antes a gente passava o dia fora, chegava em casa e a gente já se colocava nesse lugar. Agora eu vou ficar com eles, né? Uns mais, uns menos. Mas a gente já fazia essa mudança, essa virada de chave. Agora esse momento é deles e tal e tal. Agora, quando a gente está trabalhando dentro de casa, tá, gente? E aí a gente também, às vezes, absorveu outras atividades. A gente realmente está distante emocionalmente, só que é o tempo todo. E aí essas crianças, elas ficam... A criança, gente, ela precisa preencher esse copinho de afeto dela mesmo, né? Se a gente puder representar. E ela vai buscar algum momento para esse preenchimento. Ela realmente não abre mão disso por enquanto, tá, gente? Por enquanto. Porque a gente abriu mão hoje, nós somos aqui provas de quem abriu mão de responder às suas próprias necessidades, né? Somos nós aqui hoje. Aí a criança começa então a buscar mais os pais, de demorar a dormir, porque eu preciso conviver um pouco mais com você, né? A gente passou o dia juntos, mas eu não te senti, eu não teve uma troca de olhar, eu não pude te contar uma coisinha que veio na minha cabeça, eu não pude compartilhar com você, enfim. Então, até os meus medos, né? Às vezes eu vejo meu filho fala assim na televisão: mamãe, o coronavírus aumentou, tem gráfico, assim, tá entendendo que esse é o meme do momento, né? E ver as pessoas preocupadas e ver a gente se fechando. As crianças, eu acho que a gente tem que começar até a concatenar isso um pouquinho. O medo delas é muito mais em relação aos pais que eles estão tendo dentro de casa, a irritabilidade nossa porque tá nessa rotina em casa. Eles estão muito mais estressados com isso do que com o corona. Claro, gente, que a gente pode materializar. Eles estão vendo, e eu posso falar: filho, você não tá vendo corona, não sei o quê. Mas eles estão muito mais estressados por vivenciarem uma realidade com os pais muito diferente do que eles tinham expectativa, porque a criança sempre sonhou com o final de semana, a criança sempre sonhou, né, desse tempo maior com os pais. Foram mais crianças, né, gente, não os adolescentes, que já tá num outro momento. Mas, e agora, quando eu tenho, é uma realidade muito diferente da que eu esperava, né, e aí eu fico só postergando, esperando mesmo que esse momento vai acontecer com meus pais. Então eu demoro a dormir, né? Às vezes eu falo assim: eu quero ficar mais na televisão, na verdade eu quero conviver mais com vocês. É assim que a gente convive? Quero estar nisso mais. Preciso, né? Ou não, aí vão dizer que eu sou muito rígida. Não, é agora a hora de dormir, porque eu tô louca pra realmente ter meu tempo pra fazer as outras milhões de coisas que eu me propus a fazer. Quero que essa criança durma e ela não consegue dormir, porque o nosso processo fisiológico para adormecer, eu preciso estar com cortisol lá embaixo, adenosina lá em cima, né? E aí vem esse equilíbrio químico para poder adormecer. Cortisol baixo significa que durante todo o dia aquela energia minha, ela foi sendo cada vez mais organizada e a noite tá lá embaixinho, né? A minha energia. E a adenosina eu acordo sem cansaço durante a noite, e chega à noite eu estou muito cansada. As crianças mais presas dentro de casa, né? Então esse cansaço não é real, então essa adenosina, essa pressão de sono, que ela é natural, ela não está sendo realmente organizada. O cortisol, se eu tenho pais que estão dentro de casa desorganizados emocionalmente, gente, a gente tem que começar a entender até que a fusão emocional, ela vem muito disso. Uma pessoa nervosa, ela não impacta só o sono da criança, não, ela impacta uma casa. Né? Se eu tô nervosa, eu impacto minha casa, eu impacto minha funcionária, eu impacto meu parceiro, eu impacto meu enteado, eu impacto o vizinho se eu reclamar no elevador, eu impacto todo mundo, né? Então, a criança é só mais um que vivencia esse impacto do meu estado emocional, né? Só que ela tá comigo o tempo todo, então ela tá toda hora recebendo essa sobrecarga minha de cansaço, de nervosismo, de frustração, de que seja, qualquer coisa, de ansiedade e tal.
Então, a gente sai desse lugar assim, a criança absorve nosso estado emocional. Na verdade, todo mundo absorve nosso estado emocional, né? Esse é o movimento realmente do ser humano, né? Da gente estar sempre em contato com alguém, e se a gente não se organizar, a gente vai estar sempre trocando ali com o outro e absorvendo, às vezes, até mais do que a gente precisa. A criança não tem essa defesa. A gente pode muito bem, né, Maíra? Eu te ligar, a Maíra tá lá reclamou, não sei o que, eu falo assim, ai, nossa, né, eu vou ficar agora todo dia ligando pra Maíra, que ela vai ficar reclamando, vai não sei o que, não sei o que, não sei o que, aí eu vou ligar pra Maíra, ou o contrário, eu vou ligar pra Maíra, porque ela me deixa super bem, ela me traz insights e tal. A criança, gente, ela tá só na relação com a mãe, então se essa mãe tá sugada, ela vai se sugar também, ela não tem onde preencher de energia. Então, resumindo, a gente entra nesse lugar de que filhos não precisam de mães perfeitas e nem existe e tal, mas a gente tem que estar muito atento aos nossos estados emocionais. E como é que eu melhoro meu estado emocional? Se eu tô frustrada, tô nervosa, eu tenho N razões pra tal, e daí meio, sabe, e aí o que eu faço com isso, né? Eu posso ter explicações, mas consciente de que como eu estou impactando a casa como um todo, né? E se meu bebezinho é menor e depende completamente de mim, mais ainda ele é impactado, porque ele ainda não pode ter esse afastamento, né? E aí, se ele não recebe nada de mim, ele fica na escassez também. Então, a gente começar a pensar um pouquinho isso, assim. Então, as crianças, tá dormindo mais comigo. Que bom que a gente, pelo menos, materializou que eles estão em estado de estresse e eu permito que esteja mais na minha cama, sabe? Porque senão nem isso teriam. Então a gente começar a entender que às vezes agora a gente permite que os filhos estejam na nossa cama, eles sempre quiseram estar, mas agora eu permito porque racionalmente eu entendo que ele está em escassez, que eu entendo que ele está sobrecarregado, que eu entendo que, né, ele está escola online, tá um saco, que isso tá um saco, que ele não brinca mais como brincava, que não, né? Aí eu penso assim, né, se não tem como fazer, que esteja comigo na cama, mas os nossos filhos sempre quiseram estar conosco na cama, se eles quisessem estar próximos de nós, e se a gente tivesse dado isso desde o começo, com muito altruísmo mesmo, por isso que eu falei que a gente que vai desenhar agora, a nossa geração pra frente, que vai desenhar as novas expectativas, realidades, expectativas em relação ao sono, porque quando a gente se doar verdadeiramente, a gente vai descobrir que a criança dorme muito, que a criança adora dormir, porque imagina, ela tá desenvolvendo, gente, ela triplica o peso dela no primeiro ano de vida, ela duplica a altura dela, né? Como é que eu não preciso dormir para isso tudo, né? Então, a fisiologia equilibrada é dormir bem, se alimentar bem, é a excreção. Então, isso tudo flui, é o básico para esse corpinho funcionar. Se eu não estou dormindo bem, se eu estou em estresse, porque eu estou com cortisol alto, porque às vezes não. Se eu tenho cortisol alto é porque o meu ambiente está com cortisol alto, eu não consigo adormecer. Então, assim, pelo menos pensar assim, meu filho não está dormindo bem, não é porque ele precisa de uma mãe feliz, não. Ele precisa de uma mãe equilibrada e eu preciso me equilibrar. Então, eu preciso ter um tempo para mim mesmo, para me reenergizar. Eu posso pedir apoio, né? Igual a Clarissa falou assim, muitas de nós não tem nem essa possibilidade. E aí eu acho, Clarissa, que a gente tem que começar a cair na real de que esse lugar de autonomia vem dessa educação, porque a aldeia ela é necessária. Eu e minha vizinha falamos assim, na segunda você fica de tarde com eles, na terça sou eu, na quarta é você, na quinta sou eu. Gente, essa é minha aldeia, e se não tem isso, vamos promover, né? E se não é uma tarde, você pode ficar uma horinha com ele, eu fico uma horinha com o seu, né? E a gente tá fazendo essa troca pra eu fazer o quê? Nada, enquanto minha vizinha tá com meu filho por 1 hora. Mas claro, né, gente? Mas a gente construir essa rede, pessoas que a gente confia, estar próximo de pessoas boas, pessoas que a gente confia, que a gente tenha uma troca, que se a gente se reunir numa tarde, já é delicioso, já é meu autocuidado, e as crianças estão ali, e os bebês estão ali, e meu bebê tá me amamentando, o seu também, mas a gente tá conversando, conversas boas, trocas boas. Mas o que a gente faz? A gente tem um bebê, se isola, né? Se coloca naquele lugar de eu sou onipotente, esse bebê só dorme comigo, só faz comigo, só não sei o que comigo e tudo comigo, e me sugo, não tenho o que doar, aí eu reclamo do marido, aí sugo dele, aí minha mãe vem, eu sugo dela, né? E tô nessa, e pensar assim, não, esse movimento de me alimentar, né, é uma construção minha. Quem são as pessoas boas ao meu lado? Com quem que eu posso me reunir? Eu posso promover isso, não preciso esperar, mas eu não tenho nenhuma vizinha. Você já se ofereceu? Fulana, quer deixar aqui 1 horinha comigo? Vamos ficar juntas? Sobe aqui com o seu bebê, às vezes bebê não dá, né, de deixar com outro. Sobe aqui com o seu bebê, vamos conversar um pouco. Quer que eu desça? Aí a gente vai começar
Mas e a pandemia? E a gente começa, claro, a voltar para esse lugar de autonomia e independência. Eu dou conta de tudo. E nós não damos. Que seja, então, o meu meio ali, o meu círculo fechado, vai ser, então, eu e a vizinha. Mas eu preciso construir alguma troca. Né? Então, a gente parar de ser extremista e falar assim, sim, eu vou me isolar. Sim, eu e minha vizinha. Tá isoladíssimo. Né? E saudavelmente, e emocionalmente saudável. Sensacional isso que você está falando, assim, né? Porque desde esse lugar que a gente aprendeu, né? E que a gente constrói a nossa forma de perceber a realidade, né? Muito baseada nessa autonomia e nessa independência, a gente se fecha para essas possibilidades, né? Eu lembro que quando os meus 2 filhos eram pequenos, obviamente a gente estava num outro contexto, que não era, né, esse contexto pandêmico, eu ia diariamente, quando os 2 fizeram 6 meses, e foi uma coisa muito natural, assim, eu ia para uma praça e ali não existia ainda, tanto numa época quanto na outra, né, que eles têm uma diferença grande de idade, não existia assim um grupo de mães que se reunia. E eu fui justamente meio que promovendo isso, assim, eu vi uma mãe ali num carrinho com o filho passeando, eu me aproximava. E nos 2 momentos, assim, eu fiquei praticamente até eles fazerem 1 ano e meio, 2, o João foi mais tempo, porque eu morei em Belo Horizonte, o Lucas com 1 ano e meio eu me mudei de cidade, mas assim, esse encontro era justamente isso que você está falando, era aquele momento de ir todas as manhãs para a praça, era o meu momento com o meu filho, mas também com outras mães, e que era o meu escape, era o que me nutria de energia para eu conseguir sustentar o resto do dia ali naquela doação. Então isso, gente, é cada uma olhar profundamente para a sua realidade, né, afastando essas crenças, esses conceitos extremamente limitantes e equivocados, né, e assim, desassociados do que é a natureza do ser humano e as necessidades minhas enquanto ser humano e a desse bebê, né, que nós somos seres interdependentes, a gente precisa de estar em contato com outros seres humanos, trocando, nutrindo, às vezes a gente está se protegendo contra um vírus e a gente está, né, assim, trazendo um medo que muitas vezes eu tenho formas de driblá-lo e de fazer e promover esses encontros de uma maneira muito segura e que vão me nutrir num aspecto muito profundo que também é necessidade básica do humano, porque não adianta eu querer, né, só me proteger contra o vírus e deixar uma infinidade de outras necessidades desatendidas, que são básicas para o funcionamento do humano, para um crescimento saudável meu e da minha família, obviamente, dessa criança. Então eu acho que esse conceito que você trouxe, né, de buscar a aldeia, de pensar isso de uma forma saudável, é incrível, acho que pode ser de grande valia para as mães que estão nos escutando. E uma outra coisa que eu pensei quando você estava falando do cortisol, né, de que a criança precisa de gastar energia e ficar cansada para ela dormir bem, e é uma coisa que eu sempre trago também no Zoom Zoom, é sobre a necessidade de movimento, que todos nós seres humanos temos e que a criança mais ainda, porque ela vai se perceber no mundo, ela vai se conhecer, ela vai habitar esse corpinho dela justamente a partir do movimento, da exploração desse mundo. Então, o quanto que nós também, né, somos responsáveis por promover esse movimento, sair com essa criança para caminhar, sair com essa criança para ir num bosque, né, num lote vago perto da minha casa, numa praça que hoje as praças estão aí vazias, mas às vezes eu vou um pouquinho, corre um pouquinho com a criança, depois chega, tomo um banhozinho, eu limpo, né, faço o que for, mas o quão importante é esse movimento e essa expansão no momento que a gente está totalmente contraído, constantemente contraído, tenso dentro de um apartamento em 4 paredes, fechadas ali muitas vezes, o quanto que essa expansão ela vai ajudar a criança a gastar energia e, consequentemente, dormir melhor, né? Então, promover esse tipo, e eu vejo assim, até pra gente, né, Lívia, quando eu tô muito contraída, o quanto que me falta para dar para essa criança, né? Quando eu saio, eu tô morando hoje em Florianópolis, a 2 quarteirões da praia.
é uma condição privilegiada, com certeza, mas que eu estou tentando sustentar, assim, a todo custo e esforço, porque para mim, hoje, né, eu tenho um apartamento em Belo Horizonte que eu poderia estar vivendo de uma forma muito mais confortável, sem pagar aluguel, e eu escolhi estar aqui justamente para atender essa nossa necessidade. Então, eu sinto que, para mim, sair todos os dias à tarde e dar uma volta na praia com as crianças, né, uma praia muito tranquila, é algo que não tem preço. Que eu volto energizada, eles voltam energizados. Eu tenho muito mais vontade, disponibilidade genuína, interesse em estar com eles, em dar para eles, nesses momentos lá. E quando eu volto também, eu estou muito mais disponível. Então a gente precisa de ampliar o nosso olhar, né? Quando a gente está falando de sono, a gente está falando de tribo, de aldeia, de rede de apoio, a gente está falando de movimento, a gente está falando de necessidade de expansão para que essa criança possa se contrair profundamente e dormir e relaxar. Mas na minha experiência, Clá, eu acho que tem muitas mães que estão muito focadas nesse gastar energia, sem lembrar de que a criança pode muito bem gastar energia mesmo, né? Porém, se ela chega dentro de casa, está dentro de casa e mamãe grita, o estado de estresse que ela me coloca que me dá uma descarga de cortisol. Se ela é grosseira comigo, de novo eu tenho uma descarga porque, gente, isso vem do nosso sistema límbico de proteção. Então, se essa criança... então, só para a gente colocar aqui, trazer uma teoria, mas na vida real. Toda vez que eu coloco meu filho em status de estresse, eu tô atrapalhando o sono dele. Eu posso já colocar na caixinha assim, ó, mais uma descarga de cortisol, mais uma descarga de cortisol. Então ela pode ter ido pra natação, ela pode ter ido, vamos dizer, na época normal. Natação, foi pra escola, não sei o quê. Se eu estou no estado de estresse, né, e tô com essa criança sendo rígida, isso e aquilo, o corpinho dela produz o cortisol para se proteger, para estar em alerta, para não errar, para não sei o quê. E só de eu me preparar para não errar, para não ser xingada, para não ser, né, não vivenciar uma violência, eu estou em estresse, porque eu tenho que estar muito atenta. Eu pisando em ovos. Pisando em ovos gente, cortisol na alta, atenção a tudo, né? E aí a gente então tem que lembrar que esse também é outro estado fisiológico. Então, às vezes, uma coisa emocional, porque a mãe tá nervosa, a gente tá trazendo ela pro fisiológico. Se minha mãe tá nervosa, eu tenho que estar em estado de alerta, cortisol, não durmo. E o cortisol, a gente tem efeitos colaterais. Demora para dormir. Outro efeito colateral, despertares noturnos. E o terceiro, acordar muito cedo. São efeitos colaterais da quantidade de cortisol no organismo. E nossos filhos, às vezes, vivenciam os três. Demoram para dormir. Pico à noite, acorda muito cedo. E aí a gente entender, então, como é que é. Por isso que a gente tem que falar assim, então, eu vou organizar esse movimento, que eu acho que a gente consegue muito materializar isso. Então muito movimento. Então é compartilhar a cama. Então é livre demanda na amamentação. Não é os fazeres, gente, mas como eu conduzo isso? Porque se eu tô nervosa, eu aumento o cortisol dele, independente se tá aqui no meu seio o dia inteiro, independente se tá compartilhando a cama, independente se eu tô brincando no parquinho. E aí, por isso que a gente tem que olhar o nosso estado para falar assim, quer dizer, deixa eu pensar aqui, eu estou estressada por quê? Porque eu tô me acumulando mesmo, minha carga mental tá demais. É cair na real, gente, a gente tá portanto, autonomia, né? Por isso que eu falei assim, ir para a praia, pra mim, é mais pra mim do que pra eles, porque Total. Eles estão aqui, tem um quintal e eles brincam, e eles balançam a rede, eles pulam, mas é um gasto de energia, é uma pausa necessária pra mim, que eu me coloco, né? Então, é isso, assim, eu vou fazer algo que me dá prazer, que me nutre e que também vai atender essa necessidade dele. Muito bem colocado isso. Claro, porque isso eu quero colocar, assim, que você já está consciente, eu também já estou mais. Quando a gente já começa a ter mais consciência, a gente vê que a gente precisa esvaziar para a gente poder, né, dar para o outro, né? Mas eu não posso acreditar que eu estou só esvaziando essa energia da criança, né? E então eu tenho que pensar, eu estou gostando de fazer isso aqui tá bom para mim, né? Deixa eu achar uma coisa que é boa para nós dois, né? Então, ter essa consciência de, né, pra gente parar de formatar assim, mas eu faço tudo pro meu filho, eu passo o dia na pracinha. Se você tá na pracinha, vamos dizer, né, que pra gente é uma forma de aldeia,
E aquelas mães, eu não me conecto com elas, aquelas falas me incomodam, então eu não estou me nutrindo, né? Então não é lá, pode ser até lá para as crianças, mas eu tenho que colocar no meu checklist assim, mas agora tem eu, e onde que vai ser esse meu momento? Deixa eu procurar então uma outra praça, deixa eu procurar, né? É pra gente começar a entender que se eu não estiver bem, se eu não estiver olhando como que eu tô me esvaziando e me permitindo estar ali, eu não vou conseguir entregar isso pro filho, né? Claro, porque a gente já tem essa atenção, mas é só pra gente trazer pras mães que é pra focar nisso. Perfeito. Tem que me fazer bem. Lívia, uma coisa que, escutando você, e maravilhoso todo esse apanhado que você está fazendo, e essa chamada de atenção da gente, de consciência da gente estar olhando para essa questão do nosso estado emocional, né? Mas uma coisa que eu percebo também que acontece quando a gente está vivenciando essa dificuldade de se entregar, estar disponível emocionalmente para acolher a dificuldade que o nosso filho está tendo com sono, por exemplo, e até estava tendo uma conversa dessa com uma cliente ontem, em atendimento individual, dela falar do quanto ela acessava a raiva da criança, por a criança não estar conseguindo se entregar para o sono, porque aí está com quase 2 anos, ela não dorme desde então, ela na verdade está depressiva, mas ela não só está depressiva, ela também está entrando em contato com as feridas da criança dela. E aí eu perguntei, né, como é que foi a tua infância, como é que foi o teu sono, a questão minha mãe fala que eu dormia muito bem, né? E essa fala, gente, me mata. Essa fala já aciona na criança interior. Do tipo, isso, como assim? Dormia muito bem, nunca dei trabalho, eu não chorava, eu não reclamava. O discurso enganado, né? A gente sabe, desde esse lugar. Mas, enfim, o quanto também não é só a questão do meu estado emocional hoje, né? Como a pandemia está me afetando, o home office, o estresse com o marido, sei lá, o acúmulo de não sei o quê, minha vida está turbulenta porque está acontecendo isso e aquilo. Hoje eu estou assim porque está desafiador, porém também tem o aspecto de como que foi pra mim lá atrás? Porque às vezes essa dificuldade de compreender a criança e ter esse olhar acolhedor e falar, putz, vamos tentar ver o que eu posso, como que eu posso me doar nesse momento, mas eu não recebi. Ninguém foi capaz de observar a necessidade genuína que eu tive desse toque, né? Olhavam, falavam que era manha. Eu dormia bem, imagina, em 2 dias... Eu dormia bem, eu abri mão das minhas necessidades, né? E essa criança não tem direito de ter necessidade, eu não tive. Ou seja, eu me senti não merecedora, né? Eu senti que eu era inadequada por expressar essa necessidade de toque. Eu senti essa sede de aprovação tão grande, de amor tão grande, que eu preferi me moldar e silenciar isso em mim e entender que o choro era uma coisa desnecessária ou inadequada. Então, claro, se eu silenciei isso em mim, eu não consigo validar isso no meu bebê. Eu olho pra ele e falo, tem um problema com essa criança. Ela tem que aprender a não precisar de mim, entendeu? Isso me mobiliza, isso provoca uma raiva que eu não me reconheço, eu não me aceito, eu me sinto tipo mal de estar sentindo raiva dessa criança. Mas na verdade essa raiva é a raiva da minha criança lá de trás, que não pôde expressar isso e teve que também engolir essa raiva, porque essa raiva não era direito. Você não tem que ficar nervosa por causa disso, entendeu? Não tem sentido. Você que tem que aprender a não ter necessidade desse colo, porque você tem que ser independente, você tem que ser assim, assado, enfim, né? Então... Maíra, complementando, só pra gente entender, assim, que raciocínio, porque esse raciocínio, eu custei a chegar na criança interior, tá? Na minha vivência, na minha construção. Antes eu entendia, gente, que uma mãe, pra realmente fazer a criança dormir bem, ela precisava desse autocuidado, né? Que vem disso que a gente falou aqui. Sim. Depois eu entendi que vinha da criança interior, né? Que foi um outro momento muito importante, onde eu consegui aprofundar até nas minhas vivências infantis e consegui organizar isso tudo. E aí hoje... eu consigo agora fazer esses... Lembrando da Alice Miller, que ela fala muito assim, né? A gente não recebeu, é importante a gente localizar esse não recebimento, localizar esse meu estado emocional que não vem de hoje, não vem de 15 minutos atrás, não vem do meu marido, coitado. Nem é por isso, assim, né? Não é de 10 anos, não, é de 30, 40 anos, né? Então, pra gente parar de reduzir, né, os nossos pontos. Mas... a gente tem condições sim de escrever uma nova história, né? Reconhecendo que eu não recebi, mas me colocando como capaz sim
de dar aquilo que eu não recebi. E aí entra esse lugar do autocuidado. Eu acho que mais fácil fica a gente ter autocuidado quando a gente reconhece que eu mereço me cuidar, que eu mereço, minhas necessidades são importantes, né? Que o que me faz bem é importante para mim, né? Eu me colocar nesse lugar de me dar. Eu acho que a criança interior permite eu sair desse lugar de mas eu sou egoísta se eu cuidar de mim. Se eu estiver preocupado que o parquinho tem que ser para mim, para meu filho, eu sou egoísta. Eu saio desse lugar bonito de fala e vou para um lugar real. Eu mereço também, eu sou importante também, né? E agora eu consigo, se eu sou importante, o meu filho é importante, meu parceiro, minha parceira são importantes, né? Isso. Meu enteado é importante, eu consigo, meu vizinho, enfim, aí eu consigo ampliar. Olivia, é muito interessante, né, assim, porque a gente só vai conseguir, né, desenvolver uma compaixão genuína pelo outro, né, quando eu consigo desenvolver ela pela criança que eu fui, quando eu consigo perceber, né, o que faltou para esse serzinho todo vulnerável, dependente, que chegou aqui confiante, conectado com as necessidades dele e que foi atropelado por N razões que não vêm, né, assim, que aconteceram lá atrás e que esses pais estavam fazendo o que eles podiam com a consciência que eles tinham, mas existiu um desamparo, né, existiu essa falta e que grande parte do que a gente vivencia hoje é reflexo disso. Enquanto eu não me disponibilizo a olhar para isso, é difícil eu conseguir incluir, né, como a Mayra falou, eu conseguir olhar de verdade para esse filho, porque essa minha dor, ela vai estar fazendo um filtro na minha capacidade de perceber a real necessidade daquela criança. É como se constantemente eu estivesse colocando, projetando, né, as minhas necessidades de uma forma muito inconsciente ali. E aí, dando um exemplo, que esse processo, e aí, e assim, né, eu vejo essa chegada das crianças, porque a gente conversando assim pode parecer trágico, né? Pode parecer pesado para essa mãe. Mas eu vejo todos esses sinais e esses comunicados dessas crianças que dormem mal, que assim, né? Que despertam muito à noite, que às vezes demoram para dormir, que acordam muito cedo, enfim, tudo isso que a gente está falando aqui como convites profundos pra gente, né? Total. E eu lembro, assim, na minha experiência com o João, quando o João nasceu, eu tinha 25 anos, tinha acabado de fazer 25. E eu não tinha a menor ideia de grande parte das coisas que eu tenho hoje, né? Eu estava num outro processo da minha trajetória. E eu fiz um treinamento, entre aspas, muito inconsciente, porque não foi porque eu li um livro, mas foi muito resgatando a minha própria história, porque depois eu entendi que isso tinha acontecido comigo também, mas eu deixei ele chorando no berço. E ficava lá do lado, não, filho, mamãe tá aqui, mamãe tá aqui. Ele chorou 3 noites, depois ele nunca mais chorou e foi aquela criança que sempre dormiu bem e dormiu sozinha, né? Então eu achava uma maravilha, falava com a boca cheia que o João dormia bem, que eu punha ele 7 horas na cama sozinho, o menino dormia sozinho, acordava cedo, não acordava de noite, ele era, nossa, maravilhoso. E depois, né, eu fui descobrindo que eu também havia vivenciado isso e por isso eu fiz, né, de uma forma muito, sei lá, né, inconsciente, mas eu reproduzi isso, eu dupliquei o que me aconteceu e é dessa forma que eu tô falando que a gente acaba projetando e trazendo muito do que nos aconteceu enquanto a gente não observa, não visita isso, não organiza isso na consciência, a gente vai produzir e repetir isso. Mas aí eu queria que você falasse um pouquinho, pra gente caminhando também para um fechamento, acho que talvez a Maíra tenha mais alguma questão importante aí para trazer. Mas eu queria... e essa mãe que está escutando a gente e que talvez fez um treinamento de sono ou que se deu conta depois, né, que não atendeu essas necessidades de sono da criança, enfim, e que está se sentindo aí talvez culpada, está se sentindo... né, incomodada tal, com o que a gente está trazendo, o que a gente pode falar para ela? Assim? O que você falaria para ela? O que você... Que sempre
que sempre é momento de resgatar, né, Clá? Eu acho que o despertar, em vez de a gente pegar aquela culpa, né, eu acho que o descobrir que a gente não tá fazendo certo é um lugar de tanto poder, sabe? Porque você fala assim, poxa, eu tô sabendo disso agora, porque a gente podia não saber, eu podia não estar escutando, eu podia não estar buscando. E esse movimento meu de já estar escutando aqui um podcast, já estar acompanhando a página das pessoas que passam a ser minha rede protetora. Então isso já é uma oportunidade de resgate. Coloque seu filho hoje na sua cama, se ofereça. Eu fiz isso com os meninos, tá, gente? Quanto mais eu fui aprofundando, né, meus filhos já dormiam bem, porque eu já tinha direcionado de alguma forma. E aí, quanto mais eu fui aprofundando, eu trouxe os meninos para minha cama. Não foi um movimento deles, quer dizer, tinha os despertares noturnos, mas eu pensei, vamos parar, agora é todo mundo aqui. Esse é o meu movimento, tá, gente? Não precisa ser o de alguém, mas pra gente começar a entender que a gente pode se promover oportunidades de resgate, de começar a ver aquilo como algo natural, como algo gostoso, como algo bonito, né? E promover, que bom que você ainda pode encostar no meu corpo, porque pode estar sendo um adolescente que não tem mais isso, mas como é que eu vou me aproximar dele? Então eu vou jogar videogame com ele, eu vou ter as mesmas falas, vou assistir um Big Brother com ele pra gente poder ter trocas, pensar assim, agora é hora de eu me conectar, como, quando, cada um vai saber, né, o seu movimento, mas se permitir se conectar, se permitir estar perto, e promover isso um pouquinho mais, né? Assim, entender que é tarde demais quando eu sempre soube daquilo, mas eu falei assim, não vou me movimentar porque choveu, nevou, né? Mas no momento que eu falo assim, poxa, eu posso me movimentar, né? Eu posso às vezes eu falo assim com as mães, tá, gente? O entregar nosso corpo para eles na hora de dormir é algo que a gente pode até agradecer a natureza, porque você pode estar vazia, mas entrega seu corpo. Deixa encostar em você, deixa adormecer em cima de você. Você pode às vezes estar até com a cabeça nas nuvens, mas pelo menos alguma coisa eu estou entregando aqui, é o meu corpo, né? É o meu calor, né? É isso que eu tenho para dar? É isso que eu tenho para dar hoje. Hoje estou esgotada, hoje não sou ninguém, mas meu corpo eu tenho para te dar, né? E depois a gente vai ampliando essa nossa entrega porque é tão bonito, experimentando pra gente entender. Quanto mais a gente vai abrindo uma brechinha pros nossos filhos, a gente vai começando a sentir prazer naquilo, porque a gente, na verdade, nunca nem se permitiu, ou tinha tanto julgamento por trás da nossa rede, dessa rede predadora, né? Então, e eu não preciso compartilhar com o outro, tá, gente, que eu tô dormindo com meu filho, que agora eu faço com uma compartilhada, parar de compartilhar a nossa intimidade, o que vive na nossa casa, o que acontece é só meu, buscar aprovação. Eles dormem bem? Dormem otimamente bem. E faz o seu movimento, e chore quando você vê que tá difícil para você, que essa entrega é difícil, né? Mas eu tô reconhecendo e me acolhendo, entendendo que aquilo ali para mim é doloroso ainda, e que bom que eu tô pelo menos, né, dando um passinho nesse processo, enfim, a gente começar a achar espaço dentro da gente pra gente poder oferecer pra eles, que quanto mais a gente oferecer, acreditem, mais a gente vai abrindo esse espaço. É como uma amizade, né? Aqui a gente tá aqui nessa troca gostosa, aí de repente eu ligo pra Clarice ou mando uma mensagem compartilhando alguma coisa, depois a Clarice me responde, e essa troca vai aumentando porque a gente vai se abrindo. É o fluxo do amor, né? Assim, a gente pensa que o amor, às vezes a gente fica esperando receber para dar, mas a natureza do amor é quanto mais eu dou, mais eu recebo, mais eu percebo, né? Porque é uma troca mesmo, assim. Quanto mais eu vou abrindo, sensacional isso que você tá falando, Lívia. Que bom, que alívio, né? Saber. É isso, a gente se abrir, né? Abrir uma brechinha, cada vez mais uma brechinha, porque a gente vai sentir esse prazer. Tenham certeza que o prazer vem dessa brecha, mas enquanto a gente não dá, fica doído, fica cansativo, fica, né? Mas quando a gente começa a dar a brecha, a gente recebe tanto desse contato com eles, que aí a gente vai organizando isso cada vez mais. Essa é uma experiência, tá? É o que eu acredito. E tem essa frase linda da Ivone, né? Que é dar o que eu não recebi, que não recebemos dói, mas é curativo, né? Muitas vezes é desse lugar também, né? Tipo, eu não recebi, vou começar a doar, vou começar a oferecer, e aí eu percebo o quanto aquilo recupera a minha capacidade de acessar esse amor, né? Que não me foi ofertado em alguns momentos. E aí a gente sai dos clichês, né, meninas? Eu acho que a gente sai para as mães hoje, né? Eu acho que é sair dos clichês. Não é cama compartilhada, não é livre demanda, não é fazer a comidinha mais colorida do mundo, não é isso. É quanto
quanto que eu me entrego naquilo que eu estou oferecendo, o quanto que eu me permito ter prazer naquilo que eu ofereço. E aí eu vou buscar esse lugar nas minhas ofertas e não, eu vou comentar lá no grupo demais que eu faço isso, faço aquilo outro. Se a mãe fala, eu já dou isso tudo e meus filhos não dormem, eu não dou, eu dou algo físico, né? Eu dou algo automatizado, mecânico. Talvez você reduza isso tudo que você está dando e escolha algo para dar verdadeiramente, né? Para se entregar verdadeiramente, porque tudo depois vai fluir. Acho que é muito desse lugar. Lívia, eu sei que a gente tinha pensado em fazer um episódio não muito longo, mas eu não posso sair dessa conversa sem tocar num tema que eu acho que a gente tocou aqui de alguma forma, mas eu queria que a gente falasse especificamente disso, que é a cama compartilhada. E aí, assim, só para contextualizar um pouquinho, a minha página tem quase 4 anos já, e no começo... Bom, a Nara, quando nasceu, há 6 anos atrás, eu já estava lendo a respeito desses temas e tudo, e eu tinha estipulado que eu ia fazer cama compartilhada com ela, que eu achava importante. Graças a Deus, no hospital onde ela nasceu era bem humanizado, então desde a primeira noite, assim, no hospital, ela já ficou comigo. Na própria cama lá do hospital, né? Tipo, já me deixaram ficar com ela, dormindo com ela, então eu dei peito pra ela, enfim, foi super gostoso. E de certa forma ela dorme comigo até hoje, aos 6 anos, né? E ela passou todo esse período sempre dormindo comigo, com o pai ou com os dois, né? Agora a gente tá separado, mas na casa do pai praticamente, acho que ela teve umas 2 ou 3 noites até agora que ela dormiu com uma amiguinha, começou a experimentar isso agora, né? Mas ela tem essa disponibilidade nossa, né? E a gente não fica nessa campanha de vamos lá pro quarto novo. Ela tem o quarto dela montado, mas ela nunca, por mais, no máximo as sonecas da tarde, de vez em quando ela fazia, enfim, uma coisa bem esporádica, que eu não incentivei muito, não fiquei estimulando, porque eu tô super em paz com isso. Eu tenho uma coisa assim, não vejo necessidade de ficar promovendo, porque eu tô confortável, eu curto também, né? E eu acho que pra ela tá tudo bem ela precisar disso. E, inclusive, conhecendo a história dela, os desafios que ela enfrenta, ela foi uma criança que nasceu com uma malformação na mandíbula, então ela já passou por 3 processos cirúrgicos com 6 anos, ela vai passar por mais 2 agora, tipo, provavelmente esse ano, para poder colocar um aparelho na boca e depois ter que tirar o aparelho. Ou seja, essa parte já é bem impactante, porque a primeira cirurgia é com quase 2 anos, depois com 3 anos e meio, 4 anos e meio, enfim. Tem muitas coisas que podem ficar aí, né, como trauma, alguma coisa assim, como marca. Além de viver o processo da separação, né, com os pais, que também já é uma outra coisa que já bagunça bastante o universo interno. Então, tipo, sabe aquela coisa assim, pra que exigir uma coisa a mais? Deixa ela precisar. Quando eu falei, uma última vez que eu mencionei, você quer dormir no teu quarto, aproveitar que vai mudar de casa e tal. Ai, mamãe, não, eu quero dormir com você. Tipo, sabe, eu vi a cara de pânico dela, eu falei, não, filha, fica tranquila, não é necessário, sabe, é só uma pergunta. Tô, tipo, questionando, assim, quero saber. Mas o que eu quero chegar é o seguinte, por muito tempo na página eu publicava várias coisas sobre cama compartilhada, toda sexta-feira à noite, era meio que fazer uma promoção, do tipo, que legal, cama compartilhada, pra tirar um pouco das mães essa visão que elas muitas vezes têm de resistência por conta dessas opiniões externas que ficam falando, essa criança tem que dormir sozinha. E muitas eu via que tinham uma dificuldade de aceitar essa possibilidade por medo de estar tornando essa criança dependente, fazendo com que ela não vai crescer, ela vai ficar mimada, ela vai ficar super protegida, então eu tenho que promover, eu tenho que forçar, ela tem que aprender, dormir junto não é legal. Tinha muitas vozes externas que podiam estar atrapalhando, né? Por um lado tem isso, então eu fazia uma certa campanha no sentido de, vamos lá, tipo, se você tem essa trava, não quero oferecer como cartilha, do tipo, só é legal quando tem a cama compartilhada, você tem o direito de preferir dormir sozinha, de querer fazer esse movimento pra caso, pra mim é muito importante, eu não durmo bem, eu não relaxo, não, sei lá, entendeu? Tipo, não é isso, vender uma fórmula, só assim vai ser legal. Mas teve uma época que eu comecei a não fazer mais esse tipo de postagem constante, porque eu percebi que também tem um lugar que é algo que você pontuou, né? Não é o que eu faço, é o como eu estou fazendo, desde que lugar. E eu sei que também tem um movimento que pode acontecer de, às vezes, essa criança está sendo colocada nesse espaço para cuidar das dores desses pais, ou das dificuldades desses pais. Do tipo, eu tenho uma carência muito grande, eu não consigo estar sozinha, e eu coloco essa criança e não deixo ela sair, entendeu? Porque eu estou tão carente que, sem querer, eu impeço que ela se sinta à vontade para
buscar. Eu já vi relatos, por exemplo, de mães falando: eu pego meu filho na cama de madrugada e trago ele, mesmo ele falando que ele quer ficar lá, porque eu não quero ficar sozinha. Entendeu? Nesse nível de explícito. Mas muitas vezes fazendo isso inconscientemente também, entendeu? Ou eu tô com um problema com meu marido, com meu companheiro, e a presença dessa criança, de certa forma, facilita eu não ter que enfrentar isso. E aí essa criança precisa estar lá. Não, mas se ela precisa estar lá, ou ela está sendo colocada lá, eu estou adiando essa necessidade dela de sair, inconscientemente eu estou amarrando essa criança, entendeu? É nesse ponto que eu queria chegar. Porque também tem essa confusão. Existe uma idade certa para a criança dormir sozinha? Ou é uma coisa que eu vou deixando e aí é ela que manja, tipo, tudo bem ela ficar até que idade? Eu preciso me preocupar? Sabe? Entendi. É a gente começar só a se apoiar no conceito. O nosso conceito é apego seguro. O que é apego seguro? É eu ser responsiva às necessidades do meu filho. Isso é apego seguro. E a gente busca relações de apego seguro durante toda a vida. Não é uma coisa construída na infância e depois ela é organizada. A todo momento a nossa busca na adolescência é por encontrar relações de apego seguro. As nossas relações, né, quando a gente entra na vida profissional, é de buscar relações de apego seguro na minha vida profissional, né, que é de um trabalho que me preenche, eu me sinta viva, que eu me sinta, né, enfim. Quando eu procuro um parceiro ou uma parceira para casar, nessa construção de uma relação de apego seguro. Quando a gente começa a entender, então, que tudo vem de uma necessidade humana, de eu me sentir bem ao lado daquele que eu começo com o meu cuidador, né, depois vou para as minhas relações, eu começo a entender que a cama compartilhada é mais um promotor desse contato, desse carinho, desse tempo juntos. Eu tô com meu filho na minha cama porque realmente eu acho que me afasta do meu parceiro e isso para mim no momento é importante. Interessante que eu sei que eu não estou fazendo aquilo por ele, né? Mas acredite que está sendo bom pro seu filho. Até isso eu acho que assim, eu tirei ele da cama dele, por que ele estava em outra caminha, eu estou trazendo para minha cama, né? Se eu posso até estar usando ali como uma forma de me proteger ou de curar as minhas dores, mas eu peço pra gente olhar para a criança, né? A criança está sendo sugada naquilo? Pode estar sendo sugada naquilo, mas ao menos eu estou promovendo para ela um contato corpo a corpo, né? E aí esse sugar vem mais não da cama compartilhada, vem porque eu sugo essa criança o dia inteiro. De não deixar ela ter contato com o pai, de na escola eu mostro para ela que ela é uma vítima, que ela sempre está sofrendo alguma coisa, então eu deixo ela se sentir desprotegida em inúmeras outras circunstâncias, que não foi a cama compartilhada que construiu nela aquele lugar de dependência. Né? E esse sugar, eu coloco ela tão responsável por cuidar de mim, que não foi só naquela cama compartilhada, mas é durante todo o dia. Olha seu pai fazendo isso, seu pai não sei o que, a sua avó, e, né? Eu sou sofrida, uma mãe sofrida, né? E você tá me vendo quanto eu sofro, e essa criança se sente responsável. Então, Maíra, eu acho assim, a cama compartilhada, ela às vezes deixa mais claro alguma circunstância, mas é muito além disso. A criança vive isso o dia inteiro, né? A semana inteira, o mês inteiro, a vida inteira, anos e anos, né? Então a cama compartilhada não construiu, desconstruiu nada naquela criança. A cama compartilhada, na verdade, é só mais uma fotografia daquilo tudo que está acontecendo. Que seja, né, que a gente seja consciente de que eu estou usando como um meio para me proteger e que eu vejo quanto que isso é abusivo para essa criança. Aí então meu movimento não é tirar ela da minha cama, meu movimento é, deixa eu resolver minha vida com meu parceiro, deixa eu enfrentar isso. Que não é nesse momento da cama, deixa meu filho lá comigo, que seja com a gente, mas deixa eu enfrentar isso. Eu me sinto muito desprotegida, eu gosto desse contato e tal. Que seja meu processo de cura ali, mas entendendo que a criança não é responsável por me trazer esse bem-estar, né? E ela nunca nem vai trazer, tadinha, porque ela nem tem essa condição, né? Mas é só enxergar e procurar mudar outros processos da minha vida, outras, né? E me curar em outras circunstâncias que essa cama pode estar ali começando por mim e vai virar depois para a criança, sabe? Acho que é um pouco do estado de consciência. E entender que não é só aquele processo da cama que deixa a criança dependente ou só o processo da cama que me desvia do meu parceiro ou que me faz, né, despistar ali da minha realidade, né? Ali tá só mais uma vivência da criança naquela circunstância. E aí eu me atentar por tudo que eu posso mudar durante o dia, nas minhas falas, no meu cuidado de mim, das minhas dores, né? E dali organizar.
entender, e o que eu quero que a gente tenha é cama compartilhada como uma filosofia, né, na sua base, assim como o parto humanizado. O que é o parto humanizado? Que deixa de ser bandeira quando eu entendo que num corte de uma cesárea, eu tive os 2 passos, tá, gente? Então eu não é levantando bandeira nenhuma mesmo. O primeiro foi humanizado, o segundo foi cesárea. No corte, o meu corpo entra em ataque, né? Por mais que eu esteja anestesiada, meu sistema nervoso central e periférico estão desligados ali, mas meu corpo sentiu, cortou, e meu sistema límbico está produzindo adrenalina, produzindo, né? Então, o meu corpo entra em ataque, e aí minha produção de leite ela é reduzida, porque meu corpo está em ataque, enfim. Então, o parto humanizado, ele é muito fisiológico, ele é muito mais para eu ter os hormônios certos na hora certa e receber essa criança com um fisiológico um pouco mais preparado, mas eu posso receber essa criança aqui nesse parto humanizado, fisiológico, e ter uma rede predadora, e ter conceitos e crenças muito fortes, ter minha infância muito forte, que nada vai adiantar eu ter vivenciado um parto fisiológico, ou seja, a natureza se preparou por completo, mas o meu racional desconectou tudo, né? Então a gente começa a lembrar que é o nosso corpo que tem que estar preparado. Então eu estar na cama com meu filho não é sobre um estado racional, é sobre um estado fisiológico. Nesse lugar da cama se eu estou protegendo meu marido, eu estou em pleno cortisol, em adrenalina, não vou ter nada de conexão. Que bom que meu filho sente um calorzinho, mas, né, não tem conexão, então aquilo ali não tem valor. É só a gente lembrar que como é que o meu fisiológico tá? Que hormônios que eu produzo aqui para me conectar com meu filho, né? Então, aí eu saio, aí eu entendo mesmo que checklists não funcionam de nada. Meu filho não vive de, minha mãe fez isso, fez aquilo outro. Meu filho vive de, eu vivenciei isso. A minha relação com a minha mãe é assim. Ele às vezes nem sabe de que parto ele veio, de que se teve como compartilhado ou não, mas a relação que ele construiu com essa mãe e com esse pai vem de um contexto, né, fisiológico, de trocas ali, né? Então a gente começar a pensar assim, não é sobre o fazer, como eu fazer, mas que hormônios que meu corpo está produzindo nesse momento aqui, né? Se é de adrenalina, se é de fuga, se é de... Meu filho não está sentindo nada, mas... Pelo menos eu estou fazendo um movimento da cama compartilhada, que é o mínimo que meu filho consegue ter num lugar de escassez tão grande. Pelo menos o calorzinho ele está tendo, né? Então, não sou eu que vou deturpar meu filho em função do que eu estou vivendo, né? Mas é eu que vou ter que mudar o que eu estou vivendo para ampliar o que eu estou promovendo. Ficou confuso, gente? Não sei se ficou claro, se ficou confuso. Ficou maravilhoso, Lívia. Eu, por mim, ficaria aqui discutindo e a gente conversando horas, porque esse papo tá tão gostoso, né, gente? Acho que tá tão esclarecedor. Tá ampliando muito. E a gente pensa que assim, vamos, como sempre, né, Má, que a gente faz as tendas, a gente fala assim, vamos falar sobre brincar, né, com a Malu. Aí a Malu vem e abre assim, a gente vai lá na nossa infância, chora, a gente fala assim, vamos conversar sobre sono com a Lívia. E a Lívia vai e abre uma janela de convites, de possibilidade da gente olhar para a nossa infância, de olhar, observar para as necessidades dessa criança, de olhar para o nosso corpo, de muito além ali do som da cama compartilhada, dessa criança que acorda. Enfim, eu quero te agradecer muitíssimo, Lívia, pela sua presença, pelas suas palavras, por tudo que você compartilhou aqui. Foi uma honra te receber aqui na tenda. Honra é minha. Obrigada. Eu quero que você deixe os seus contatos, por favor, como que as pessoas te encontram. Conta aqui pra gente, né, pra te seguir no seu IG, ou se você tem algum site, a gente vai colocar aqui na descrição, debaixo do podcast, onde você está escutando também. Mas conta pra gente, Lívia. Então tá, olha, vocês me encontram no @8horas_, né, que é o meu Instagram, e no meu site também, www.8horas.com.br, nesses 2 pontos aí. Eu agradeço vocês, meninas, por estar aqui. Para mim é uma honra poder falar de um tema que eu amo e dessa viagem que é uma viagem, compartilhar a minha viagem interna, né, nesse tema do sono, porque eu comecei assim, o sono, como é, como que é a soneca, o que é cama compartilhada, e aí a gente fui desbravando, né, e estou, né, ainda nessa viagem e desbravando cada vez mais. Estamos juntas. Estamos juntas. No final a gente tira da nossa dor, a gente tira a nossa maior força, né? Pelo amor de Deus, que eu faço com isso? E aí, que bom que a gente se encontrou aqui. Obrigada, muito obrigada, querida. Foi maravilhoso te ouvir. Obrigada a vocês. Um beijo enorme. Tchau. Tchau, obrigada, Lívia. Tchau, tchau. Eu sou a Clarissa de Aquiara. E eu sou a Maíra Soares.
E você acaba de escutar mais um episódio da Tem na Materna, um podcast sobre maternidade e autoeducação. Nossa conversa de hoje te tocou de alguma forma? Tem algo que você vai fazer diferente depois de ter escutado esse episódio? Se sentir no seu coração, compartilha com suas amigas nosso podcast, deixa um comentário no nosso perfil do Instagram, @temnamaterna.podcast, contando como esse episódio mexeu com você. Segue a gente no Spotify para não perder nenhum encontro de inspiração, crescimento, trocas profundas e muito apoio. Nos vemos em nosso próximo episódio. Até lá!